Se ninguém esperasse nada de você, o que na sua vida continuaria exatamente igual? Eu acho essa pergunta extremamente desconfortável e eu mesma não sabia como responder por muito tempo. E por que eu resolvi trazer esse tema especificamente para o primeiro vídeo do canal? Porque ele tem tudo a ver com a minha própria história. Bom, alguns anos atrás eu tomei uma decisão que, olhando de fora, eu acho que é muito radical. Eu deixei a minha família, os meus amigos, um emprego estável no Brasil, uma carreira que eu tinha lá, para vir morar na Austrália. E eu gosto de falar sobre isso porque talvez tenha sido o grande momento assim da minha vida que eu resolvi seguir os meus sonhos, as minhas vontades, sem olhar muito para trás, com muito medo, não vou mentir, e com muitas pessoas não me apoiando naquele momento. Daí começou o meu processo de reconexão comigo mesma. Foram muitas descobertas e muitos desafios também ao longo dessa jornada. Isso ainda não acabou, né? Ainda vivo isso, mas de fato eu acho que foi a partir daí que eu comecei a me sentir dona da minha própria vida, das minhas próprias escolhas. É claro que eu não estou dizendo que você precisa mudar de país para que isso aconteça, né? Essa é a minha história. O problema é que eu vejo hoje muita gente vivendo no automático, né? Principalmente, né, em tempos atuais. E essa era a minha realidade há 10 anos atrás. Bom, então hoje, se eu conseguir te fazer refletir, nem que seja um pouco sobre isso e limpar as suas lentes nesse sentido, já vai ter valido a pena eu ter começado isso daqui. Bom, agora como se dá conta que você está vivendo uma vida que não foi exatamente você que escolheu? Eu trouxe aqui alguns comportamentos que eu tinha, algumas coisas que eu fazia e que hoje, olhando para trás, eu consigo reconhecer isso com muita clareza, porque talvez você esteja fazendo isso e não esteja se dando conta. Bom, o primeiro ponto é: você raramente se questiona se você ainda gosta das coisas que você gosta, se você ainda quer as coisas que você quer, e isso inclui basicamente todos os aspectos da sua vida. Então, desde o lugar que você mora, o emprego que você tem, os sonhos que você já teve um dia, o seu grupo de amigos e por aí vai. A segunda coisa que eu queria trazer aqui é: você toma decisões no automático. Então você acorda, pega o celular, responde mensagem, abre rede social, paga a conta, vai para o trabalho, dorme, dia seguinte, faz exatamente a mesma coisa e vive nesse ciclo eterno há anos. E aqui eu também quero falar daqueles convites duvidáveis que você recebe. Você aceita, você vai no lugar, você se sente um peixe fora d'água quando chega lá, passa a noite toda se questionando: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Chega em casa drenada e o pior, na semana seguinte, se tiver um convite igual, você aceita. Eu passei por isso tantas vezes no Brasil, mas tantas vezes, que assim, por que eu fazia isso? Por que eu me submetia a essas situações? E muitas delas não tinha nada a ver comigo. Bom, o terceiro ponto que eu queria falar é culpa. Você sente culpa em decepcionar os outros. Então, assim, até passa pela sua cabeça uma possível mudança de vida, né, fazer alguma coisa diferente, só que aí quando você pensa que talvez essa sua decisão vai acabar decepcionando outras pessoas, você acaba desistindo. Vou até tomar uma água depois dessa, porque essa aqui, ó. E a quarta coisa que eu quero falar é: você conhece mais as suas obrigações do que os seus desejos. Eu era super disciplinada com as minhas obrigações, com os meus compromissos, então assim, raramente estava devendo alguma coisa, sabia os prazos das coisas, tinha boas entregas no trabalho, sabia os horários de médico, de exame, enfim, tudo que era compromisso estava dominado. Agora, o que estava fora disso, eu não conseguia nem enxergar. A quinta coisa que eu fazia muito, talvez você se identifique, é se adaptar virou o seu estilo de vida. Você vive para agradar outras pessoas. Em muitas situações você
acaba ficando desconfortável justamente para deixar outras pessoas confortáveis. Entendeu? Por que você está fazendo isso? Resumindo, você passou anos da sua vida construindo uma vida e não necessariamente é uma vida ruim, uma vida triste, uma vida fracassada, é apenas uma vida que foi construída de forma completamente inconsciente. Bom, e quando eu comecei a reconhecer esses comportamentos em mim, eu confesso que não foi sozinha, eu fiz terapia cognitivo-comportamental por acho que aproximadamente 8 anos e também assisti muitos vídeos como esse que você está assistindo. Eu sempre fui muito inquieta nesse sentido, então a partir daí uma chave de fato começou a virar dentro de mim. Eu percebi que eu precisava adotar outra postura na minha vida para tomar as decisões de forma mais honesta comigo mesmo. E com isso, eu acabei meio que desenvolvendo e me apoiando em 3 ideias que eu levo comigo assim para o resto da vida. São coisas que eu sempre penso quando eu preciso tomar alguma decisão importante na minha vida. E eu queria compartilhar aqui com você hoje, porque talvez isso te impacte de alguma forma, talvez te gere algum insight, talvez eu consiga de alguma forma, pelo menos começar a virar essa chave que está aí dentro. Então, bora continuar essa conversa. Primeira coisa, a única pessoa que vai estar com você até o último dia da sua vida é você. E você não tem o menor controle sobre os comportamentos dos outros, as expectativas dos outros. A única coisa que você realmente sabe é o que se passa dentro de você, o que você realmente sente. A única coisa que você tem, e realmente tem, e pode ser fiel a isso, é você mesmo. Bom, e a segunda coisa que eu queria te fazer refletir é o seguinte: permanecer num lugar que te causa dor, que te causa sofrimento, não reduz esses sentimentos, não reduz a sua dor. Na verdade, isso só te mantém presa a um lugar que você já conhece. Então, te traz uma falsa sensação de conforto. Mas, na verdade, o que você não conhece são as infinitas possibilidades que tem numa mudança. E a terceira coisa que eu quero dividir com você hoje é uma ideia bem simples e bem direta, que é: a vida não tem replay. Eu confesso que eu tenho pavor dessa ideia, de me imaginar lá com os meus 80, 90 anos, me lamentando por coisas que eu gostaria de ter feito e que por algum motivo eu não fiz. E aí você imagina, por favor, você chegar nessa idade, ficar se lamentando e você simplesmente não poder voltar para mudar nada. Você quer um argumento melhor do que esse? Eu acho que por hoje é isso. O vídeo acabou ficando um pouco maior do que eu imaginava. Eu espero que você tenha me acompanhado até aqui, que essa conversa tenha feito sentido para você. E eu quero fechar esse vídeo deixando uma última pergunta, que é o seguinte: das coisas que existem na sua vida hoje, quais delas foi você que realmente escolheu? Um beijo e até a próxima!